Raquel, tudo bem? Aqui, eu estava dando uma olhada aqui no seu caso, dando uma reestudada nele, sabe, pensando direitinho aqui. É um caso um pouquinho difícil aqui, mas eu cheguei numa conclusão, sabe, que eu acho que é o melhor caminho que a gente tem para você, tá? Deixa eu te explicar direitinho. Então, assim, ó, primeira coisa, realmente, é essa plaquinha aqui, a gente fazer essa placa, tá? Essa placa a gente deve demorar uma consulta para eu fazer a moldagem e para fazer os registros da face, né? Para a gente deixar ela bem personalizada para você. Quando a gente faz isso, o que eu quero dizer? Vou te mostrar aqui, ó. A gente faz a montagem, né, daquela moldagem e tal, nesse aparelhinho aqui, ó, que chama articulador, né? Então é nesse aparelhinho aqui, ó. E aí é aqui que a gente faz a placa. Para isso a gente tem que tirar os registros, né, do paciente e tal. Então existe essa medida, essa maneira aqui da gente fazer os registros com um arco que a gente vê no rosto do paciente, ou então uma outra medida até que eu gosto mais. Mas imprescindível a gente montar nisso daqui, ó. Por quê? Porque aí sim eu vou ter inclinação. Esse aparelho, ele simula o teu crânio, né? Então ele vai dar uma personalização muito grande para essa placa, e aí sim a gente está fazendo ela da maneira mais correta possível, tá? Então, primeira coisa, então essa placa, a gente faz ela, depois quando você retornar, eu te entrego ela, e a gente deve demorar mais 2, às vezes 3 consultas para a gente fazer os ajustes necessários. Só que aí a gente tem essa parte de baixo aqui, ó, que eu fiquei pensando em tudo e eu não fiquei satisfeito com o que eu te falei, sabe, do tratamento. E eu vou te fazer uma proposta aqui um pouquinho diferente, que eu acho mais adequada. Esse dentinho aqui, ele realmente está com uma doença periodontal. O que é essa doença periodontal? É uma inflamação do osso, no osso ou na gengiva, né? Na verdade é na gengiva, mas que ela provoca tanto a perda de gengiva quanto a perda de osso também. E isso daqui, sabe, que eu não estava satisfeito com o que eu te falei, que eu precisei de parar um pouquinho para pensar no teu caso direito. O que eu recomendo aqui? Esse dentinho está meio à frente, sabe? Eu não sei se você vai conseguir perceber, olha como que tem um escurinho maior aqui, ó, justamente porque ele está com mobilidade, que ele na verdade os dois aqui, ó, o que está preso, na verdade os dois estão soltos, né? E eles têm uma certa mobilidade, por isso que a gente vê esse espacinho mais escuro aqui, ó, ele é um pouquinho maior do que os outros dentes, um pouquinho mais espesso que os outros dentes. O que eu acho que é o ideal da gente fazer? E eu sei que você vai ficar bravo comigo. Eu acho que o ideal aqui é a gente colar o aparelho na parte de baixo, né? Não precisa dele todo, não. Às vezes de canino a canino aqui, ou então de canino a pré, e deixar isso aqui mais ou menos uma semana, para eu pelo menos trazer esse dentinho aqui para a posição mais correta para ele. Por quê? Se eu deixar ele um pouco mais à frente, eu já vou estar favorecendo para esse problema periodontal, entendeu? E é isso que eu não quero. A gente quer controlar esse problema periodontal. E aí a gente tira essa contenção aqui. Aí, como que é tirar? É só arrancar isso? Não, não é. Vou te mostrar como que funciona. Aqui, ó, essa aqui é a contenção que você está usando, né? E é aquilo que eu te falei, que ela tem o poder de fazer isso aqui, ó. Às vezes, com uma mastigação, às vezes pega um alimento mais duro na hora de morder e tal, ela tem o poder de alterar o ângulo desses dentes, né? Aqui tem outra, eu também não gosto, que ela só prende aqui dos dois lados, né? Mas às vezes com o próprio alimento, esse alimento vai forçando aqui, ó, e quando ele pega no meio dessa barra, ele vai fazendo isso aqui com os dentes. Então ele vai inclinando esses dentes. Essa aqui é que eu mais gosto, ó, ela prende dente a dente e ela é reta, né? Então é a que a gente vê que que ela dá estabilidade para o tratamento, ela mantém os dentes na posição e ela que tem menos efeito colateral. Mas eu queria te mostrar isso aqui, ó, que é do teu caso mesmo. Espera aí. Aqui, ó, então eu separei algumas imagens, né? Isso aqui é justamente dessa contenção, né? Olha aqui, ó, ele vai expulsa, quando ele altera esse torque, ele joga a raiz às vezes para frente e aí essa raiz começa a expor, tá? Aqui um outro caso, né? Vamos ver aqui se eu consigo aumentar essa imagem. As imagens não estão 100%, mas aqui, ó, mesma coisa com o mesmo tipo de contenção. E aqui é um outro caso também, mesma coisa, né? Com o mesmo tipo de contenção, tá? Então é o seguinte, a gente pega e para tirar essa contenção, a gente faz o seguinte. Aqui, ó, isso aqui que é importante. Essa daqui, ó.
a gente tem que vir com a broquinha desgastando e limpando tudo isso aqui, tirando qualquer fragmento de resina aqui, ó. Porque quando a gente for colocar nova, isso aqui tem que estar em dente. Se for em resina, a resina não cola muito bem em resina. Então eu preciso de fazer essa colagem em dente. O problema é o seguinte, aonde que termina resina e começa dente, né? Então por isso que torna isso aqui tão difícil de se fazer, tá? Tão difícil não, mas ele não é tão fácil de fazer quanto a gente espera, para fazer isso aqui bem feito, certo? Bom, então é isso, cola o aparelho, deixa ele uma semana, né? E aí sim, na semana seguinte a gente vai e deixa essa contenção reta aqui, a gente faz essa colagem da contenção reta. E aí sim, aqui na parte de baixo já está liberada. Aí a gente vai só controlar, né? Vai entregar a plaquinha e vai fazer esses ajustes que forem necessários ao longo das consultas. E aí, só para terminar, uma coisa que eu acho que é extremamente importante aqui, que eu queria muito fazer no seu caso, é fazer o acompanhamento disso aqui, ó, a gente fazer uma radiografia desses dentes pelo menos todo ano, para a gente ver se isso aqui está aumentando ou não. Pelo menos não, todo ano, né? Para a gente ver se está aumentando ou não. E fazer o controle fotográfico também, tá? Então, assim, isso aí de 6 em 6 meses, fazer uma limpeza e a gente controlando isso. Porque senão, realmente, sabe, tem uma tendência grande desses dentinhos aqui. Eu sei que isso lá de trás, esse dentinho já estava numa situação já de periculosidade, né? Mas a gente quer manter esse dente pro resto da vida. Então, o ideal é a gente acompanhar isso de perto. 6 em 6 meses fazer a limpeza, a gente vai acompanhando, né? E de ano em ano fazendo a radiografia, tá bom? De controle, ok? Acho que é isso, seu plano de tratamento. Eu vou mandar aqui para você isso em escrito, né? E aí, você aprovando, a gente já marca para começar com a moldagem da plaquinha e já a remoção da contenção de baixo e a colagem do aparelho de baixo já. Cristiano, ó, não quero usar o aparelho. Beleza, só se me avisar, a gente vai só para a plaquinha e para a troca da contenção. Ok? Grande abraço, então. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.